a crise parece ser maior do que se pensava. O produto interno bruto do país, que é a soma de todas as riquezas do Brasil, caiu 1,7% só entre os meses de julho, agosto e setembro deste ano. É a maior queda para um terceiro trimestre desde o início do levantamento em 96. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor de Economia da UBRA, Érico Michels. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa noite a todos, boa noite a vocês. Boa noite, professor. A gente não está falando de um cenário positivo, não é, professor? Mas quais são os reflexos dessa queda do PIB, professor? Vamos fazer uma figura uma imagem figurada. Vamos lá. Quando a gente anda com um carro e olha para frente, tu engata uma primeira marcha, uma segunda, uma terceira e anda em cruzeiro em quarta ou quinta marcha. E vai para frente, a tendência é que a velocidade aumente até chegar numa velocidade ideal. Quando a gente está andando de ré, a gente olha para trás. E quando a gente olha para trás, para poder ir para frente, primeiro tem que tomar muito cuidado, tem que frear e depois começar tudo novamente. Nós estamos andando para trás. Esses são os reflexos. O que acontece? Hoje, com um PIB diminuindo, não está crescendo pouco, está diminuindo. As pessoas ficam sem confiança, não consomem, os empresários ficam desconfiados ou não confiantes, não produzem e essa marcha ré continua andando. Não investem? Não investem, exatamente. Porque quem produz são as empresas. As empresas só produzem quando há consumo. Ora, nós estamos num ciclo negativo, né? Num círculo vicioso e não virtuoso, em que a renda diminui, então começa pelo outro lado. Tem pouca renda, tem pouco consumo, tem pouca encomenda, pouca produção, diminui o emprego, diminui a renda e as coisas começam a dar do jeito que andam. Bom, a segunda pergunta seria da relação desta queda do PIB com o poder aquisitivo das pessoas, que também caiu. Mas vamos avançar, já que o senhor falou e ficou muito claro isso, a explicação ficou muito evidente qual a relação, o quanto isso nos afeta e como isso nos afeta. Agora, dá para a gente traçar um perfil, ou pelo menos mapear os setores onde essa retração é maior ou estão sentindo mais essa crise econômica? Não, hoje nós vimos os resultados que tu já referiste e praticamente todos os setores caíram. A indústria já está há mais tempo em recessão, porque a indústria, na verdade, quando ela sofre a não encomenda, ela demora muito mais tempo para reagir. O comércio ele reage mais rápido, tanto caindo quanto subindo. Mas a indústria ela é mais pesada, vamos dizer assim. A inércia da indústria é muito mais pesada e ela está sofrendo mais. Por incrível que pareça, as estatísticas que apareceram hoje do IBGE sobre essa queda do PIB, o único setor que não diminuiu foi o gasto do governo. Aumentou um pouquinho. É contramão, né? É contramão. O governo, claro que o governo tem que estimular a produção e consumindo, ele contribui com a demanda interna também. Mas num momento como agora, o gasto excessivo do governo vai gerar um déficit que ele vai ter que tirar da população. É por isso que o governo hoje tem que apresentar CPMF, aumento de impostos e assim por diante, senão ele não consegue cobrir essa despesa, esse gasto que ele está prevendo para o próximo e para os próximos anos. Eu peço licença ao Perdigão e ao professor Michels para passar uma informação de última hora. Recebemos a informação agora, neste momento. Peço para o nosso diretor colocar na tela. Uma informação importantíssima. Você já percebeu que está tudo interligado, né? O seu poder aquisitivo, a sua situação econômica com a situação do país. E nós vivemos uma crise econômica e política. Essa informação é importantíssima. O site G1 acaba de anunciar que Eduardo Cunha informa que autorizou o processo de impeachment da Dilma. Ontem nós já prevíamos esse cenário onde os membros do Partido dos Trabalhadores que fazem parte da comissão que está avaliando a cassação, está tratando do processo de cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, existia uma espécie de conflito. Olha, se votar em mim aqui, eu vou votar em ti lá daquele jeito. Como os senadores indicaram que vão votar... Desculpa, falei senadores? Deputados. Perdão. Como os deputados indicaram que votariam contra Eduardo Cunha, né, a favor do processo de cassação,
Eduardo Cunha agora rebate e afirma que vai, então, dar procedimento ao pedido de impeachment da presidente Dilma. Ou seja, esse ambiente conturbado politicamente também vai fazer com que a economia, a insegurança nos investimentos seja muito grande a respeito do país, porque agora não se sabe nem se, a partir desse processo de impeachment, teremos a presidente no seu cargo nos próximos meses ou ano. E era essa a próxima pergunta para o professor, exatamente. Qual o cenário para 2016 e agora, professor? Não, eu não diria também, eu diria principalmente. Sim. Antigamente se chamava economia política. Hoje se separou essas duas coisas, mas elas são absolutamente casadas. Da onde é que vem aquilo que se chama de a expectativa dos agentes econômicos? Vem da política. Quando o cenário político não te permite enxergar um horizonte seguro, tanto os consumidores quanto quem produz, eles ficam numa postura de aguardo, de espera. Quem é que hoje um consumidor de classe média, ou até classe média, vamos dizer assim, arriscaria fazer um investimento de 10 anos, 15 anos, ou então um consumo, perdão, de 10, 15 anos? Então, todos esses setores, olha a indústria automobilística está parada, construção civil está parada, porque as pessoas não têm coragem, não têm segurança de fazer algum negócio, porque eu não sei se o meu emprego vai estar garantido daqui a um ano. É claro que o empresário olha a política muito mais do que o consumidor comum. Qual é o investidor estrangeiro que viria para o Brasil investir agora, nesse momento, quando é possível que a nossa nota de bom investidor, ou de bom pagador, ou de investment grade internacional está por cair, ou corre o risco de cair. Quando não se sabe quais são as leis que vão acontecer no ano que vem, quando não se sabe se o ajuste fiscal vai ser de um jeito ou do outro, se vai ter mais um imposto ou menos um imposto, todo mundo fica com as barbas de molho. A nossa barba de molho aqui, né? Exatamente, professor. É possível um calote do governo, professor, como, por exemplo, títulos Não, eu não acredito nisso. Acho que ninguém acredita nisso, porque as instituições no Brasil ainda são sólidas, muito mais. Para deteriorar isso leva muitos anos. Tem países na América Latina que está acontecendo coisa parecida com isso, mas não é um cenário que se deteriore tão rapidamente. O que tem hoje realmente é uma questão conjuntural em que a política, a crise política, e não importa quem é, os principais partidos estão se digladiando entre si. Eu diria que, sem medo de errar, se não acontecer alguma coisa muito forte na política, não sei se a Dilma cai, se o Cunha cai, quem entra, não importa quem entre, mas alguma coisa muito forte em que quem está se firma e diga, olha, agora a regra é essa, ou então quem está caia e quem entra possa dizer a mesma coisa. Daqui para frente a regra é essa. Pode crer, confie. Se as pessoas não confiarem, vai ser muito complicado sair desse cenário. Agora, com Dilma ou sem Dilma, a gente há pouco teve a notícia dos cortes que o governo foi obrigado a fazer. Existe uma disputa política lá dentro que forçou esses cortes a acontecerem. Qual a saída para o governo? Seja a Dilma ficando ou alguém assumindo no lugar dela, como o governo federal pode pensar 2016, 2017 e 2018 até o próximo pleito? Vai ter que assumir de que ele vai ter que gastar menos. Mas o governo é uma parte, é importante. O Sim. governo hoje representa, os impostos representam 1/3 da economia, mais do que 33%, 36%, 37%. É significativo? É. Mas os outros 2/3 são as pessoas, são as empresas. Para produzir precisa basicamente capital e trabalho. Trabalho, todos os trabalhadores querem trabalhar. Mas se quem tem capital não coloca esse capital à disposição, não coloca máquinas, não coloca salas, instalações, equipamentos, não adianta ter trabalho. Só um trabalho artesanal, mas isso não move uma economia do tamanho da economia brasileira. Então, precisa que realmente os investidores, especialmente, os empresários, especialmente, tenham confiança de que as regras vão ser seguidas durante um período bastante longo. Pode ser com Dilma? Pode. Pode ser com quem, o vice dela? Pode ser um terceiro, não importa. Importa é quem estiver lá no poder garanta que a regra é essa, que as pessoas possam acreditar, que os empresários possam investir para produzir. Isso é produto, isso é PIB. Do outro lado tem o consumo. Sim. Mas para consumir precisa produzir. Claro. Agora, professor, falando do aumento de impostos,
da volta da CPMF, por exemplo, seriam recursos que auxiliariam o governo e que melhorariam a economia? Não, a situação ficaria mais equilibrada, mais segura, digamos as assim? contas do governo, sim, né? Porque o governo realmente está com um déficit muito grande. Tanto que uma das questões que está sendo discutida no Congresso agora não é quanto o governo vai ter que cortar, mas está se discutindo de novo aquilo que no ano passado se discutiu, de quanto de déficit se aceita sem ser crime de responsabilidade fiscal. Sim. Quer dizer, quanto eu posso dever na minha conta bancária sem que o banco intervenha na minha casa para tomar meus bens para que eu pague a dívida que eu tenho. Isso é um artificialismo, né? Precisa realmente, ou o governo gasta menos ou ele arrecada mais. Se a sociedade aceita pagar mais, é uma forma. O Estado do Rio Grande do Sul fez isso, aumentou o imposto, o ICMS, né? Mas só que a atividade econômica reduziu tanto que esse aumento da alíquota do ICMS praticamente já foi engolido pela queda da arrecadação porque a atividade econômica diminuiu. Então, o governo sozinho não consegue fazer as coisas. Então, ele precisa fazer com que quem produza. Quem consome tenha confiança e consuma. Aí nós vamos deixar de andar de marcha ré. Nós vamos engatar a primeira marcha, vai levar um tempo para chegar na quinta. Sim. Mas se nós não engatarmos a primeira um dia, não chegaremos lá na quinta nunca. Agora, quando se fala, por exemplo, a juros muito altos, que viabilizam crédito, que dificultam a vida, por exemplo, do setor industrial, mas o setor também se queixa das questões estruturais do país. Há pouco tempo agora a gente teve a notícia de demissões a partir da Ponte do Guaíba, a obra da Ponte do Guaíba, que é importantíssimo na ligação com a região sul do estado, para escoar a produção, para distribuir as riquezas aqui para o nosso estado e, consequentemente, para o país. Com essas reduções na estrutura, no investimento, dificulta ainda mais? O que é mais imediato, professor, para a gente entender? São questões de impostos fiscais ou as questões estruturais para que a indústria no Brasil possa efetivamente crescer um dia? Não, vamos separar o papel do governo e o papel dos empresários. Sim. O governo não vai quebrar nunca. O governo ele tem um papel importante também em movimentar a economia. Veja o que o Lula fez lá na crise de 2008. Quando ele percebeu a crise mundial, ele diminuiu os impostos para fazer com que o setor automobilístico, pelo menos, que é um setor importantíssimo, reduziu o IPI e o setor automotivo rodou e o que ele disse, aconteceu uma marolinha, né? Sim. Em vez de um tsunami, ok, foi uma solução de conjuntura, na época funcionou. Sim. Hoje nós temos uma situação bem pior, em que a economia internacional está pior, as nossas commodities que nós vendemos para a China têm preços bem piores, bem mais baixos do que tinham naquela época. A China crescia a 10%, hoje ela cresce a 6%. Hoje ela está produzindo para o mercado interno dela e naquela época ela comprava e vendia tudo no mercado externo. Quer dizer, está pior hoje. O governo ele deve e pode incentivar a economia. Agora, quando uma ponte do Rio Guaíba deixa de ter continuidade, a empresa não faz caridade. A empresa está aí para remunerar o capital, o investimento que ela tem e os seus acionistas. Uma empresa, se ela tem a possibilidade de produzir e ter lucro, ela vai empregar gente, vai distribuir renda e, se ela tiver prejuízo, ela vai refluir, vai voltar até a atividade mínima antes de parar. E, se precisar, ela para também. Porque uma empresa é diferente do governo. Sim. Não vamos pensar que uma empresa vai ter um aumento de impostos e não vai repassar para o preço. Claro que vai. Tudo que é custo vira preço. Sem dúvida. No caso, quando a gente fala da ponte, a questão do transporte por rodovia, onde o frete subiu o preço e tudo foi repassado para a gente, a gasolina, enfim. Tudo mais. A ponte do Guaíba não vai ser construída a segunda agora, o trânsito vai ser um pouco pior. Ok, isso não é a pior consequência. Sim. O pior são os desempregados que vão sair desta empreiteira, que vai só depois de muito tempo, talvez, reempregá-los. Então, vai ter supermercado que vai vender menos, vai ter bar que vai vender menos, pinga, não importa. Uma série de consumos vão deixar de ser feitos porque uma série de pessoas vão deixar de receber 1.000, 1.500, 2.000 ou 15, 20, isso a gente está falando engenheiro. apenas de uma obra do governo. Obra, mas isso se multiplica lá na General Motors, onde o terceiro turno está suprimido, onde a fábrica de motores
parou de Marco trabalhar Polo. aqui em E aí Canoas, vamos, né? e Serra assim Gaúcha, vai. enfim, São todo coisas que a gente polo conhece, industrial. mas tem empresas que têm 4 ou 5 empregados e acontece a mesma coisa. Claro. Sem dúvida. Bom, professor, infelizmente as notícias não são as melhores, incluindo essa notícia agora nessa crise política que estamos vivendo. Vamos ver os desdobramentos. E quero agradecer a presença e a disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado pela aula, professor. Nada, fico à disposição dos amigos. obrigado. Professor Érico Michels, professor de Economia da UBRA, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.